existe um termo que se chama chemobrain, né? Névoa cerebral. Então, fala um pouquinho, Isabela, o que é esse termo? Quais são essas repercussões no cérebro? Fran, o chemobrain é um termo em inglês que em português significa químio no cérebro e são efeitos colaterais devido à quimioterapia que causam repercussões nas alterações cognitivas e isso precisa ter uma significância clínica e precisa ter um impacto na qualidade de vida desse paciente. Geralmente vai cursar com alteração da atenção, da memória, da execução de múltiplas tarefas, de raciocínio, de nomeação de objetos. É muito comum, por exemplo, o paciente ele esquecer o nome de alguns objetos. Por exemplo, ele fala frases como qual o nome daquele negócio que eu uso para abrir a porta, por exemplo. Ele tem uma dificuldade para se organizar no dia a dia, que é diferente do que ele costumava a ser, do que ele costumava apresentar. E quando começa a preocupar, assim, por exemplo, quando tem um comprometimento funcional, é aquela jornalista que conseguia fazer uma matéria rapidamente, tem dificuldade, enfim, a pessoa que está tendo, que tem uma reunião e esquece o nome, né, quer lembrar o nome e não fala. Quando você fala, quando o alerta é quando tem esse comprometimento funcional? Sim, exatamente isso, Fran. Geralmente o diagnóstico ele é clínico, né? O paciente ele vai relatar para você algumas alterações, por isso eu falo que é importante o médico ter empatia, ter uma sensibilidade, porque geralmente o chemobrain, essa alteração cognitiva, ela é negligenciada tanto pelo paciente que acha que é normal estar mais esquecido, quanto pelo médico. Então é muito importante a relação médico-paciente para que o paciente se sinta confortável de relatar sobre aqueles sintomas. E geralmente o diagnóstico é quando aquilo tem um impacto no seu trabalho, principalmente. Imagina um jornalista que às vezes esquece, está com dificuldade para memorizar a pauta do trabalho, um economista está com dificuldade para fazer os seus cálculos, um ator, uma atriz tem dificuldade de memorizar as falas, o roteiro. Então, isso é muito importante para o diagnóstico. É interessante porque assim, são poucos os oncologistas que eu vejo hoje abordando esse tema de repercussões de terapia no cérebro. Bom, mas fala um pouquinho, como ocorre essa ação no cérebro? É efeito direto da medicação? Como é que o cérebro é alterado? E outra coisa, você pede algum exame específico para fazer esse diagnóstico? Fran, o diagnóstico, como eu disse, ele é clínico. Às vezes eu vou pedir, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética de crânio para poder fazer diagnósticos diferenciais, porque pode ser que o paciente apresente uma metástase cerebral, que é quando o câncer ele saiu do seu sítio primário e foi para o sistema nervoso central, foi para o cérebro. Então, pode ser que nessa situação eu faça isso. O mecanismo que a gente fala fisiopatológico, por que que isso acontece, ele ainda não está muito bem esclarecido. Mas alguns estudos mostram que pode ser devido a um processo inflamatório maior ali nos neurônios, a liberação de algumas substâncias que podem inflamar, chamadas as interleucinas. Pode haver um processo, né, oxidativo ali naquele neurônio. Tem alguns estudos até que mostram que existem alguns pacientes que têm uma predisposição genética, que são aqueles pacientes que têm alguma alteração na polipoproteína E pode ser também por efeito direto da medicação, né, o efeito neurotóxico. São vários possíveis mecanismos para a Sim, medicação atuar no cérebro. sim, mas Efeito anti-inflamatório, predisposição genética, efeito direto. Olha, tem várias possibilidades. Mas o que a Isa está colocando é que, quando ela pede a ressonância ou algum exame, né, da cabeça, seria para afastar outras causas. sim, Geralmente, não dá uma alteração na estrutura do cérebro, não é isso? isso. Excelente. Mas me É. diga uma coisa, existe alguma relação, por exemplo, tem algum tipo de câncer que dá mais esse problema, ou existe algum outro fator de risco, além dessa predisposição genética que você coloca, de desenvolver esses efeitos no cérebro? Fran, a maioria dos estudos, eles foram realizados com pacientes com câncer de mama ou tumor hematológico que foram submetidos à quimioterapia, que é essa terapia citotóxica. Então, a maioria dos estudos vão ser com pacientes com câncer de mama. Tem alguns estudos que mostram que até 78% das pacientes com câncer de mama
podem apresentar esses sintomas de alteração na função cognitiva. Porém, tem estudos também que mostram que pacientes que têm um tumor primário no sistema nervoso central, no cérebro, é muito incidente, chega a 90%, né, dos pacientes podem apresentar alguma dessas alterações do chemobrain. Outra coisa, Isa, deixa eu te colocar, não é só a quimioterapia, não é isso? Outras terapias podem gerar esses efeitos cerebrais. Porque nós falamos hoje em dia no tratamento, a gente escuta falar da imunoterapia, da hormonioterapia, não é? São outras terapias que pode ou só a quimioterapia? Exatamente, Fran. A maioria dos estudos foram feitos, então, com a quimioterapia, que é essa terapia citotóxica que vai destruir as células. Porém, existem outras modalidades de tratamento que também estão relacionadas com essa alteração da função cognitiva, como, por exemplo, a radioterapia, principalmente quando é uma radioterapia do sistema nervoso central, cirurgia, transplante de medula óssea e outras modalidades de tratamento, como você muito bem lembrou, que é a imunoterapia, a hormonioterapia, que é muito utilizada por pacientes com câncer de mama, e também terapias-alvo. Tudo pode estar, elas podem piorar, podem levar a um prejuízo cognitivo das pacientes que têm um câncer. Excelente, Isa. Agora sim, fala para o pessoal que a gente está falando coisas assim muito densas, olha, da repercussão no cérebro, né? Fala assim, quimioterapia, imunoterapia. Então, são coisas assim em torno do câncer. Mas o pessoal quer saber, isso reverte? Tem tratamento? Então, fez o diagnóstico, quem tem câncer foi lá e fala assim, olha, doutor, eu estou mais esquecido, eu estou com um problema no trabalho, isso pode ser da quimioterapia? Ele vai dizer, pode. Aí a Isa vai chegar lá e vai dizer, olha, existe a névoa cerebral, existe o chemobrain, é uma possibilidade, sim, que a terapia esteja afetando o seu cérebro. Mas eu quero te informar, então fala o tempo que isso, se tem um tempo específico, se reverte e se tem tratamento. Bem, é muito importante falar sobre isso, porque uma das dúvidas dos pacientes no consultório é se isso é reversível ou não. Como, por exemplo, eles acham, às vezes, que isso é uma demência progressiva, como Alzheimer. E pelos conhecimentos que nós temos até o momento, não, isso é reversível e isso vai passar e é autolimitado. Porém, o que nós vemos na prática é que, às vezes, esses pacientes eles podem apresentar esses sintomas por meses ou até mesmo anos após o término do tratamento. Mas é reversível. Excelente. Então, Sim. é reversível, Sim. agora o tempo aí depende de cada pessoa. Esse termo névoa cerebral, eu até estava comentando com a Isa ali no camarim, né? Veio também em voga com a questão da Covid, né? Porque a Covid ela gera processo inflamatório, pode ter lesão direta das células do cérebro e com as repercussões de névoa cerebral que podem durar meses ou até anos. Isso pode acontecer, mas a maioria dos casos tem reversibilidade. Então, eu estou vendo aí alguma semelhança com o que a Isa está me colocando, não é, Isa? Exatamente. E me diga uma coisa, qual o tratamento? Tem medicação? Mudanças de estilo de vida? Tem influência? O que você propõe quando você faz esse diagnóstico? A maioria dos estudos, a maioria das evidências científicas que nós temos são para as mudanças comportamentais, que eu falo assim, Fran, são benéficas para tudo na nossa vida. Então, a maioria dos estudos mostram que praticar atividade física regular aumenta a concentração. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que façamos meia hora de atividade aeróbica por dia, 5 vezes por semana, mais 2 vezes por semana de musculação, além de meditação, yoga, que ajudam a manter o foco, ajudam a manter a atenção. Ter uma dieta balanceada é muito importante também. Eu falo para os pacientes que fazer aquela fisioterapia cerebral, que é estimular o seu cérebro através, por exemplo, de leituras, de videogames. Se você tem um filho, se você tem em casa, aproveite para jogar, porque isso vai estimular o seu cérebro. Eu sempre falo, palavras cruzadas. Exatamente, jogos de exatamente. Carta, leitura, tudo que possa estimular seu cérebro. O cérebro é como um músculo, precisa ser trabalhado. Sim. A gente bate isso aqui, não é? Exatamente. Então, atividade física, você colocou, yoga, meditação, estímulo cerebral. E medicação? Tem alguma que
seja utilizada? Olha, nós temos alguns estudos, mas são estudos pequenos, incipientes, que mostram que algumas medicações possam estimular, porém, elas não estão validadas para a gente utilizar na nossa prática clínica. Então, o mais importante é mudança de estilo de vida, essas mudanças comportamentais, principalmente é anotar, por exemplo, em uma agenda, anotar no celular, no tablet, porque o que eu percebo no consultório é que é extremamente angustiante para o paciente quando ele esquece alguma dúvida, alguma queixa que ele precisava falar para o médico, então ele se sente muito angustiado. Então, anotem as suas dúvidas, porque isso é uma fase e isso vai passar. Olha só, muito bom, Isa. Então, assim, se você pudesse dar uma dica para quem está em casa, que tem um diagnóstico de câncer, qual dica você daria para prevenção? O que é que você falaria para essas pessoas? Bem, se você está em casa e se você tem o diagnóstico de câncer, está em tratamento no momento, ou se você já está em segmento, e se você se identificou com algum desses sintomas que nós falamos aqui, que podem ocorrer durante o tratamento ou após o tratamento oncológico, eu vejo que é muito importante que você fale para o seu médico sobre esses sintomas. Não tenham medo, não tenham receio, porque muitos pacientes, às vezes, eles ficam um pouco de receio de comentar sobre esses sintomas. E sigam as orientações do seu médico, além dessas orientações que a gente falou aqui para estimular o seu cérebro, e saibam que vocês não estão sozinhos. Prevenção de câncer, como você perguntou, Fran, é muito importante as medidas comportamentais, porque nós sabemos que elas podem influenciar em até 40% dos casos de câncer, como, por exemplo, praticar atividade física, ter uma alimentação balanceada, evitar alimentos ultraprocessados, evitar o consumo de álcool excessivo. Tudo isso são medidas para prevenir o câncer. Excelente. Sim. Então, olha a dica valiosa da Isa. Sim. Procure o seu médico se você tem alterações cognitivas. E outra, estilo de vida, né? Hábitos saudáveis atuam na prevenção do câncer, além dos exames, né, de prevenção e diagnóstico. Tá bom, Isa? Foi um prazer, né, receber você aqui, um prazer receber todas essas informações. Passa teu Instagram para quem quer te procurar. O meu Instagram é a doutorisabelladrummond.onco.